Você é uma professora incrível, linda, inteligente, fofa e carinhosa. Quando você está perto de mim, eu sinto uma paz, uma coisa boa. O seu jeito de ser é tão fofo. Obrigada por tudo. Tudo que me ensinou me fez gostar mais de inglês do que eu já gostava. Eu tenho muita sorte de ser sua aluna. Eu fiz essa cartinha para te agradecer sobre o seu ensino. Você me ensinou muito inglês, e isso ajudará muito, porque no meu futuro eu quero fazer intercâmbio e ir para Harvard ou Yale. Meu pai falou que eu já estou quase bilíngue. Eu vou estudar cada vez mais e me desculpa pela minha nota. I love you so much. Você é a melhor professora que alguém pode ter. É linda. It girl. I love you. The best teacher of the world. Observação, você é muito especial pra mim. Não só pra mim, mas pra todo mundo. Mesmo com tantos problemas, você me ajudou até o último segundo. Eu estou grato por você ter me ajudado a ir de 2.4 para 3.9. A nota. Sei que eu não estou escrevendo muito, mas eu espero que seja gratificante saber disso. Com carinho. E muitas outras lindas palavras recebidas nesses 12 anos de sala de aula. E a pergunta é, se eu sou tão linda, fofa, it girl, best teacher in the world, o que eu estou fazendo aqui hoje e não estou em sala de aula? Hi everyone, it's me again. Annie, still kind of voiceless person and still kind of unemployed. Looking for something new project person. I don't know. I was thinking about recording this video, the whole video in English, but I think sometimes it sucks. And as I want to talk to as many people as possible, I'm trying to record it, make myself understandable. Pra quem não tá entendendo nada, eu sou Annie, sou professora há mais de 10 anos. Sou licenciada pela Universidade de Brasília, língua inglesa, respectiva literatura. Também sou pedagoga como segunda graduação. Sou mestra em linguística e especialista em políticas públicas. E eu estou fazendo essa série de 30 vídeos em 30 dias de uma possível reestruturação de carreira. Decidi realizar nos meus quase 30 anos já. Resolvi gravar esse segundo episódio dessa série de vídeos contando o porquê é que eu decidi ser professora e o porquê é que eu insisto tanto em vir na internet falar coisas, porque eu sei que eu não tô sozinha. Eu sei que há pessoas que se sentem como eu sei disso porque eu recebo relatos de pessoas. Eu converso com pessoas e eu sempre escuto coisas desse tipo. Então, assim como esses relatos, ainda que sejam às vezes anônimos, ainda que às vezes sejam um desabafo no WhatsApp ou um desabafo no ADM no Instagram, assim como essas pessoas me fazem me sentir menos só, eu também tenho o desejo de deixar outras pessoas se sentindo menos só. Pois bem, vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Eu venho de uma família pobre, de um lugar periférico, e aos 11 anos de idade eu ainda não estava com a minha alfabetização concretizada. Os meus pais se esforçavam muito para que eu estudasse em uma escola particular. Naquela época eu me lembro que pro local e pro valor da inflação da época era bem cara. Então, ainda assim eu não fui alfabetizada propriamente. Só muito tempo depois eu descobri ser portadora de altas habilidades, superdotação. E isso me impedia de aprender a ler porque eu tinha um hiperfoco na época em matemática. E os professores que ali estavam não souberam lidar com isso, não tinham paciência com isso. Eu não conversava, não aprontava nada, só não copiava, não fazia as tarefas. Então eu fui uma criança constantemente colocada em cantinho de castigo, uma criança que não escrevia o nome completo em nenhuma atividade, que era penalizada duramente por isso. Enfim, eu vivi uma educação, pelo menos ali nos primeiros anos da minha infância, uma educação escolar bem violenta. E aos 11 anos de idade, meus pais já não tinham mais como pagar por aquela escola, felizmente. E nós decidimos que eu estudaria em uma escola pública no Distrito Federal. Num local mais próximo da capital, né? E aí, todos os dias, com 11 anos de idade, eu pegava o ônibus, pegava minha mochila, pegava minha irmã mais nova e ia. Na 5ª série, que hoje é o 6º ano, eu fui propriamente alfabetizada e descobri um gosto pela leitura, graças a uma magnífica professora de português que eu tive na época, e acreditou em mim e que entendeu que o meu problema não era preguiça ou falta de capacidade, era só foco.
Eu sempre fui uma pesquisadora nata na minha cabeça, sabe? Eu sempre gostei de investigar. Eu cresci numa casa com quintal, então eu sempre gostei de investigar pedras, animais, cores, coisas, enfim. E a partir da quinta série, em que eu fui estimulada, eu fui aceita, eu fui acolhida pelos meus professores, eu comecei a tomar muito gosto pelo estudo, pela escola e por estar na escola. É claro que naquela época nós ainda tínhamos episódios muito sérios de bullying, sobretudo com os alunos mais quietos e mais, enfim, retraídos, como era o meu caso. Passei por muitas dessas coisas, consegui superá-las também graças ao apoio dos meus professores. E acho que meio que inconscientemente eu sempre carreguei essa figura do professor como um herói, como alguém que vai modificar e que vai salvar e que vai vir, vai resolver sua vida. Eu cresci assistindo filmes como aquele, tipo, Se Ela Dança, Eu Danço, que chega um professor e revoluciona, e Sociedade dos Poetas Mortos. Tem outro filme que eu não me lembro o nome, que é uma professora que chega numa universidade só pra meninas e que ela faz uma revolução também. Enfim, eu cresci assistindo esses filmes, eu cresci construindo a minha personalidade a partir ali dos 11, 12 anos de idade, diante dessa figura de que se cresce e se evolui a partir da educação. E ao contrário do que às vezes é disseminado aí em redes sociais afora, né, em comentários de ódio, enfim, as pessoas pobres, elas têm muito interesse que os filhos estudem e elas se sacrificam muito para isso, né, os pais pobres. Não que os ricos não o façam, mas tem essa misconception de que a pessoa é pobre porque ela é preguiçosa, porque ela não tá nem aí pros filhos, enfim. Isso não é verdade. Apesar de ter vivenciado isso, de viver isso até hoje, isso não é uma coisa que eu tô tirando da minha cabeça, tá? Tem comprovação científica e estudos já sobre isso. Esse livro aqui é A Produção do Fracasso Escolar, da Maria Helena Souza Pato. Fala muito sobre o que é o fracasso escolar. Eu me vi muito nesse livro, nesses meus primeiros anos de escola. Fala muito sobre as entrevistas que ela fez com famílias em situação de vulnerabilidade social extrema. E também, para quem quiser saber mais, tem o livro do Gessé de Souza, que se chama A Lé Brasileira. Pois bem, meus pais se esforçaram muito para que eu estivesse nessa escola e por mais que fosse pública, né, gente, tem gastos. No meu caso, eu não tinha passe livre, então eu tinha que pagar a passagem para ir. Tinha uniforme, eu me lembro que tinha a professora de português aderia a uma gramática externa, que não o livro didático, porque o livro didático era péssimo e incompleto. E essa gramática eu me lembro até hoje que ela custava R$30 e era difícil, era sofrido até o dia que a gente conseguia esses R$30 para comprar essa gramática. A gente tentava comprar usado de outros colegas, enfim. Tá. E aí eu carreguei comigo isso, sabe? Assim, eu fui salva em muitos momentos da minha vida por professores. Muitos. Em momentos em que eu passei situações muito difíceis na minha vida escolar. Eu chegava na escola e saber que tinha alguém ali que acreditava em mim, que tinha algo maior, sabe? Que existia algo maior pra eu fazer depois dali. No ensino médio, quando eu terminei a escola, nós estávamos vivendo um boom da Petrobras. Então, os meus professores, vendo em mim o que eles consideravam um futuro promissor, né? Pensando até na questão capitalista mesmo, de arrumar um emprego, de mudar de vida, me incentivavam muito a seguir alguma carreira na área de exatas, sobretudo engenharia de energia, engenharia elétrica, enfim. E eu fui no contraponto e falei, não, eu quero ser professora. Não me recordo muito como eu cheguei nessa decisão, eu acho que sempre teve ali no meu imaginário, sabe? A partir do momento que eu comecei a gostar da escola e que eu soube que eu sempre gostei de pesquisar, inventar hipóteses, mesmo quando eu não sabia escrever, eu fingia que estava escrevendo, sabe? Essas coisas assim. Eu sempre tive gosto por isso. E isso não me torna melhor ou pior do que ninguém. Eu acho que as pessoas ainda têm um pouco essa visão de tipo, ai, nossa, como é estudiosa, nossa, como ela é cientista. E não é isso, eu acho que são gostos. Estudar, inclusive, é um hobby. E é um hobby que eu tenho e que eu gosto muito. Então, eu acho que sempre teve ali no meu inconsciente, sabe? Não só o desejo de continuar estudando pra sempre, como a vontade, o desejo de ser uma heroína também, de ser o que eram pra mim. Os meus professores, é claro, com todas as dificuldades que uma escola pública, que a carreira docente já impunham naquela época, é claro que a gente percebia que há dificuldades na carreira docente. Eu não fui enganada, eu não fui, nossa, vai ser mil maravilhas. Não, mas eu fui sim conduzida pelas partes boas que eu via nos meus professores. Então, quando eu ingressei na universidade, primeiro,
pensando em cursar artes. Eu sou um ser humano utópico, né, meus queridos? Eu sou um ser humano, assim, que não se limita pela condição da classe social. Porque eu pensei o quê? Eu vou ser professora de teatro na escola Wolf Maia. É impossível, gente? Não é impossível, mas também... Who am I? De onde que veio esse trem? Não tem ninguém artista, não tem ninguém famoso na minha família, não sei. Enfim, mas eu queria ser professora, o negócio era ser professora. Então eu ingressei inicialmente, passando em segundo lugar, na época do vestibular pra arte, licenciatura, e depois percebi que o meu negócio era dar aula mesmo, não era tão a arte. Eu aprecio muito a arte, eu sou apaixonada por teatro, mas pra ver, não pra ser eu a atriz lá, né? Mas também no negócio Globo, Jade Picon me liga, qualquer coisa, estamos aí. Concomitantemente, eu tive a oportunidade, eu agarrei a oportunidade com todas as forças que eu pude, de cursar um curso de inglês público gratuito e completo, que foi no Centro Interescolar de Línguas, aqui do Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal, já falei isso em outros vídeos também, nós temos esses centros interescolares de língua, e que são, sobretudo, as vagas são destinadas a estudantes do ensino regular, ensino fundamental 2 e médio, da escola pública, mas também tem algumas vagas remanescentes. Na época em que eu estudei lá, a escola tinha buscado fazer uma parceria com esse centro, de maneira que nós estudávamos lá a língua, tínhamos também aula de língua inglesa na escola, mas aquela aula, assim, acho que era 1 ou 2 vezes por semana, e a nossa nota era computada pelo que nós fazíamos no centro de línguas. E aí, foi que eu me deparei com o meu eu. Eu olhei pra esse curso e eu falei, é a língua inglesa, meu negócio. É a Disney, sou eu. Nasci para isso. Eu fiz igual o lobisomem do Crepúsculo Lautner. Tive um imprint com o negócio do inglês. Eu falei, a língua? Que isso? Na época eu não pude compreender, mas hoje eu sei que é a linguística aplicada e que é um negócio que o meu cérebro ama. E aí, concomitantemente isso, eu entrei na faculdade, ainda tava nesse curso e tal. Foi ali, o que tá acontecendo? Falei, acho que é dar aula, mas não sei de que é dar aula. Então, antes do inglês me veio dar aula. E aí foi que eu, precisando de dinheiro, inclusive para pagar a faculdade, para pagar a passagem para ir para a faculdade, porque a faculdade pública você não paga, mas você paga com a alma, né? Quem já foi bolsista em algum lugar ou estuda em lugar público sabe disso. Primeiro você precisa chegar no lugar. Em geral, se você é bolsista ou alguma coisa do tipo, você não mora perto do lugar, né? No meu caso não era bolsa, era vestibular mesmo. Mas eu não morava perto, eu precisava pagar a passagem, precisava pagar minha alimentação lá, precisava pagar a Xerox. Que assim, parece brincadeira, mas 15 centavos de Xerox, gente, a pessoa não tem. Então eu precisava. E aí eu falei, já tô com um nível ok de inglês, vou dar aula de inglês. E aí fui dar aula de inglês num curso privado, pequeno, que me abriu muitas portas. E dali eu me encantei e resolvi fazer letras em inglês na mesma universidade. Concluí meu curso, eu já estava assim encantada e pensando como o inglês vai modificar vidas, enfim. E foi assim a minha jornada para iniciar a docência. Passei por várias instituições, tive oportunidades incríveis e sempre uma oportunidade depois da outra foi surgindo, no sentido que eu precisei sair do lugar anterior, né? Sempre construir boas relações com as pessoas. E aos poucos fui percebendo, inclusive, o lugar da língua inglesa no país, fui percebendo a elitização, fui percebendo como trabalhar de uma forma decolonial essa língua, qual o papel de se falar essa língua sendo uma pessoa pobre, sendo uma pessoa periférica. Resolvi contar tudo isso porque acho que muitas vezes aqui no meu trabalho na internet eu comecei pelo final. Eu comecei mostrando para vocês conhecimentos que eu julgava urgentes e necessários de serem democratizados, mas nunca falei sobre mim, sobre como eu cheguei aqui. Então, hoje, enquanto professora de língua inglesa, até sabe quando, que pede um desligamento de uma instituição a qual eu, inclusive, na qual fui muito feliz e que gostei muito, para repensar a jornada pedagógica da minha vida. Eu acho que é um momento de retorno, de vir aqui e dizer para vocês que a primeira coisa a se fazer o primeiro motivo para você trabalhar com algo é você saber o que aquilo desperta em você, que desejo aquilo desperta em você. E a segunda coisa é pensar como aquilo serve ao outro.
no sentido de ser significativo, ser útil e ser significativo. Nós não estamos aqui para sermos servos uns dos outros, mas estamos aqui para servir aos outros de forma que nós possamos construir juntos, né? Eu posso ter na minha sala de aula uma pessoa que vai descobrir a cura para esclerose múltipla, sei lá. E essa pessoa só precisava do inglês. E era o que eu tinha. Então, servi-la com o inglês, por exemplo, poderia ser o tijolinho que faltava para que no futuro ela seja, sei lá, um médico de sucesso, seja um professor de sucesso. Então, acho que esse segundo episódio foi mais pra falar um pouco sobre mim, dizer pra vocês que eu tô nessa jornada. Agradecer os lindíssimos comentários que eu recebi no vídeo anterior, dos meus ex-alunos, dos meus colegas, dos meus parceiros de vida, das pessoas que, como eu, acreditam na educação. E dizer que continuemos aqui, juntos. Eu venho tentando nessa estrada na internet aí já tem um tempo, mas acaba que eu sempre abandono, porque a vida chama, né? A gente tem boleto pra pagar, a gente tem planejamento pra fazer, a gente tem desestímulo, né? Por ver aí o jogo do tigrinho tomar conta de todas as redes e destruir o potencial das pessoas que têm alguma coisa pra dizer. Mas é isso. Pra aula de hoje, kids, eu acho que o que eu tenho a dizer é que, antes de tudo, olhemos para onde está o nosso coração. O que desejamos, por que desejamos e o que queremos fazer com isso e como isso se coloca no mundo. No mais, eu não vou deixar vocês sem tarefa de casa, porque a minha marca registrada enquanto professora é passar tarefa de casa todos os dias. Aconselho aos senhores que não sejam crianças e adolescentes a leitura do livro A Produção do Fracasso Escolar, e o outro que eu não encontrei aqui, mas vou deixar a foto também, que é A Ralé Brasileira, do Gessé de Souza. I hope you liked the video. I hope you like mesmo, dá o like aí pra gente. Espero que vocês gostem, me ajudem a divulgar esse vídeo. Se vocês querem saber mais sobre alguma coisa, comentem aí. E a gente vai crescendo e se conhecendo juntos, porque às vezes a gente tem a impressão que a ideia do capitalismo e de todo mundo querer ser melhor que todo mundo destruiu. A vida destruiu as pessoas e que todas as pessoas estão buscando as mesmas coisas, sabe? Todas as pessoas estão buscando mercado, todas as pessoas estão buscando um prestígio, todas as pessoas são capazes de passar umas por cima das outras, mas eu não acredito nisso. Por mais utópico que isso pareça, eu acredito que nós estamos buscando conexões. E eu tô aqui pra criar conexões. So, see you next time.